Você aí, você costuma mentir? Se você disse que não, você acabou de mentir. Porque um estudo britânico mostrou que uma pessoa mente, em média, 20 vezes por hora. Agora, para além de ser um fato social, a mentira pode também ser patológica. Pode acontecer no contexto de um transtorno mental, de uma doença mental. Então vamos entender as diferentes formas de mentira na psiquiatria. Vem comigo. Pessoal, uma mentira convencional, ela tem que ter 3 componentes. A consciência de que é uma mentira. O cara sabe que o que ele está falando é algo falso. A segunda é a intenção de passar uma informação falsa. E a terceira é um motivo bem determinado. Chefe, eu tô com dor de barriga, eu não vou poder ir hoje. O motivo está bem determinado. Amor, vou demorar aqui com o pessoal do trabalho, fui fazer outra coisa. O motivo está bem determinado. Então a mentira convencional tem que ter essas 3 características. Agora, eu queria falar com vocês uma primeira forma muito interessante de mentira que a gente conhece na psiquiatria por pseudologia fantástica. Esse conceito surge em 1891 por um médico alemão chamado Dr. Delbruck. Esse cara, ele reúne 5 pacientes dele que tinham mentiras tão grandiosas, tão fora do convencional, tão desproporcionais, que ele resolve descrever essas mentiras e ele coloca esse nome, pseudologia fantástica. Na maior parte das vezes, pseudologia fantástica é sinônimo de mentira patológica ou de mitomania. Só que eu queria que vocês entendessem a pseudologia fantástica como esse fenômeno único que eu estou descrevendo para vocês. Então eu queria que você entendesse a pseudologia fantástica como a criação exagerada, fantasiosa, grandiosa de uma história sem um propósito que você consiga identificar. Mas esse cara mentiu, do que esse cara foi mentir isso? O cara foi falar que era veterano de guerra, que tinha 3 balas alojadas. Ele ganhou com isso. Então é justamente disso que trata a pseudologia fantástica. Não tem um fim no lucro no meio externo. Aquilo é só para satisfação do cara. E, em geral, isso emerge de uma baixa autoestima. Então tem uma relação grande com pessoas que tiveram maus tratos na infância, não necessariamente, mas existe essa relação com pessoas que tiveram traumas na infância. E aí, dada uma baixa autoestima, dada a dificuldade de lidar com a própria realidade, com o próprio eu, a pessoa começa a inventar muitas histórias. E aí mente e conta as histórias com alguma frequência essas pessoas são obrigadas a se mudar. Elas constroem uma identidade tão fantasiosa, tão falsa, tão mentirosa, que em alguns momentos ela precisa ela se mudar de um lugar para poder manter essa identidade que ela construiu. Existe também uma grande divergência entre os autores, que até hoje não conseguiram se entender sobre se o cara acredita naquela mentira, se ele assume esse personagem novo que ele criou, aquele eu era tão sem graça, era tão bobo que ele não queria, ele assumiu um outro. Agora, ele acredita piamente naquilo ou ele sabe que aquilo é mentira? Então, os autores até hoje divergem nisso. A maioria, e eu concordo, diz que está no limbo ali, que é algo meio nebuloso. O cara meio que acredita em algumas mentiras, ele se perde em algumas mentiras, em algumas coisas ele acredita, outras não, e fica ali uma coisa meio nebulosa. Então a pseudologia fantástica trata disso. Algumas pessoas tentaram dizer que isso era sinônimo de delírio, mas a grande maioria dos autores, e é o que eu concordo, diz o seguinte: nós já temos vídeo de delírio aqui no canal. O delírio, ele é oriundo de uma patologia psicótica. Existe uma diferença muito grande. Na pseudologia, o cara tende a levar essas mesmas mentiras durante anos. Às vezes aumenta, mas durante anos ele fica com aquela mentira ali. Quando confrontado com a realidade factual, esse cara que desmonta, esse cara que aceita que é uma mentira, diferente de um indivíduo psicótico. Então a gente aqui está excluindo esquizofrênico, bipolar, qualquer doente psiquiátrico, psicótico, está excluindo da pseudologia fantástica. Alguns autores dizem que esses pacientes podem até mentir, mas eu queria que vocês ficassem com a ideia de que o delírio é outro fenômeno, um fenômeno patológico totalmente diferente, tá? Então, ao passo que o delírio é um sintoma, uma alteração do conteúdo do pensamento de pessoas esquizofrênicas, bipolares, etc., que criam um juízo falso e têm uma convicção absurda sobre aquilo,
Aqui é algo que não acontece nos psicóticos, a gente vai ver que acontece em borderline, nos transtornos factícios, em psicopatas, a gente vai ver as condições que isso aqui acontece. Então note que muitas vezes aqui é a criação de uma personalidade que ele acha muito interessante. Tem um caso concreto para que vocês entendam, de um juiz no estado da Califórnia que eu descobri que ele mentia tanto. Ele disse que tinha participado, que ele era um membro da CIA, que ele tinha participado de uma operação no Sudeste da Ásia. Ele dizia que ele era um veterano de guerra do Vietnã. Ele dizia que ele ele tinha uma pós-graduação em psicologia, que ele era mestrado em psicologia, algo nesse sentido. E foram descobrir que, na verdade, nada disso equivalia à verdade imediata. Aí falaram assim, não, vamos afastar esse cara é um mentiroso, não dá. E aí disseram assim, não, isso é uma posição chamada pseudologia fantástica. Ele mente o background pessoal dele, ele mente conquistas, isso é muito comum na pseudologia, e nós vamos tratar sem tratamento através de terapia. Então tá aí um exemplo de pseudologia que aconteceu aí no início dos anos 2000. Agora note, a pseudologia fantástica não é uma doença, não é um transtorno independente. A pseudologia fantástica é este fenômeno de uma pessoa mentir compulsivamente, sem ter um fim pré-determinado e que pode acontecer eventualmente dentro de alguns transtornos psiquiátricos, como o transtorno factício, como o transtorno borderline, como o transtorno da personalidade histriônica e como pode acontecer eventualmente nos psicopatas. Agora note, falando em psicopatia, quando a gente vê o item 4 do PCLR, que é a escala que enumera os principais sintomas de psicopatia, o item 4 diz assim, mentira patológica. Eu queria que vocês entendessem que a pseudologia fantástica ela pode estar inserida nesse contexto de mentira patológica. Mas no caso do psicopata, a mentira, a mitomania, a compulsão por mentir, em geral, ela vem por 3 motivos. Uma, pelo prazer de manipular e de enganar, um prazer pessoal de estar mentindo, de estar manipulando, de estar enganando. A segunda é pelo egocentrismo. Ele pode mentir porque ele se acha tão foda, tão bacana, tão máximo, que ele mente sobre o próprio background dele. E aí onde normalmente a pseudologia pode entrar. E o terceiro, óbvio, a mentira para algum ganho secundário. Eles são peritos em mentir, em fazer tratos e desfazer os tratos, e furar os compromissos, né? Então eu queria que vocês entendessem a diferença dessa mitomania, dessa compulsão por mentir do psicopata para a pseudologia fantástica. Pode eventualmente estar até aqui. Agora, note, quando a gente fala de psicodinâmica, de psicanálise, aquela galera, tem uma teoria que é muito interessante, que é o seguinte, a gente sabe que as crianças mentem, mas é o que a gente chama isso de pseudo-mentira, não é uma mentira real. A criança, ela se utiliza da fantasia para poder se proteger, se defender de algumas realidades que ela ainda não tem maturidade para aguentar. Então ela produz fantasias, mentiras, mas fantasias no sentido de se proteger de uma realidade que é muito difícil. E à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo aguentar essas porradas e vai conseguindo digerir a realidade que vem de fora. Então, alguns psicanalistas entendem que a pseudologia fantástica, ela tá nessa fixação, no defeito dessa saída, né? Onde a pessoa continua tendo um meio externo tão difícil de aceitar que ele vai se protegendo dentro da fantasia. Então, eu quero que vocês fiquem com essa ideia, remetendo à infância. A ideia é que a mentira na pseudologia é a construção de um mundo que ele gostaria muito que fosse o seu mundo, que aquele mundo existisse. Essa é a construção, sabendo que os autores divergem sobre quanto que ele acredita nessa construção desse mundo. Falando um pouquinho de epidemiologia, os estudos dizem que essas fantasias começam a surgir aos 16 ou 22 anos, mais ou menos, que é tão prevalente em homens contra mulheres, mas alguns estudos mostram que é mais prevalente em homens, que em algumas culturas, onde essa cultura do self-enhancement, de você estar sempre melhorando, sendo o máximo, nessas culturas predispõe a pessoa a ter o comportamento de pseudologia fantástica. E algo muito interessante é que, numa grande parte dos casos, há um dano estrutural cerebral. E sabe as áreas cerebrais que estão envolvidas? Acho que não precisa ficar aqui falando de córtex pré-frontal, de área de impulso, etc. Acho que isso não vai trazer riqueza para a nossa discussão. Agora, existe uma relação estreita com epilepsia, com trauma crânioencefálico, com alterações da eletroencefalograma, com infecção do sistema nervoso central. Então, em alguns casos, a pseudologia pode ser fruto não só de algo psicológico, mas também de algo físico.
Outro dado interessante é que alguns estudos mostram que a pseudologia é mais comum em pessoas que têm um QI verbal muito mais alto do que o QI normal, ou seja, uma desproporção entre o QI verbal e o QI normal. E também que isso pode acontecer em pessoas que têm um QI mais baixo, mas também pode acontecer igualmente em pessoas que têm um QI superior, sugerindo então uma fisiopatologia relacionada ao hemisfério cerebral não dominante. Agora vamos entender algumas outras mentiras em psiquiatria que não são pseudologia fantástica. Quer dizer, quais são os outros transtornos que envolvem mentira? Lembrando que pseudologia fantástica é um sintoma. Agora eu queria trazer para vocês um conceito que é o conceito de transtorno factício. É um conceito muito difícil. O transtorno factício é a produção deliberada e voluntária de sintomas físicos ou psiquiátricos ou psicológicos. Então a pessoa, ela mente simplesmente para querer passar por doente. Esse não tem um ganho secundário. Você não está mentindo para você encostar no INSS, para você não quer servir o exército, para você não quer trabalhar. Não. A mentira, o transtorno factício é um problema muito grave. As pessoas se expõem a situações de amputação de perna, de engolir um monte de agulha, como eu falei em outros vídeos. Situações muito graves. Eu contei uma outra ocasião de uma menina que chegou no hospital geral, recebida por um colega meu muito bom, cardiologista, excelente padrão. E a menina chegou desse tamanho, toda encarquilhadinha, toda pequenininha de corticóide, então muito corticóide não cresceu, com uma traqueostomia aqui, dizendo que estava tendo uma crise miastênica. Uma crise relacionada às pessoas que têm miastenia grave. Então ela fingiu ter miastenia grave para ir para o CTI, para passar por todas aquelas situações de CTI. E qual era o benefício dela aí? Nada, era só passar por doente. Então é um transtorno que é altamente desafiador. A psiquiatria ainda não entende exatamente por que alguém tem transtorno factício, mas tem algumas relações, como por exemplo, a baixa autoestima, negligência na infância, tem uma comorbidade importante com o transtorno borderline. Agora veja, no transtorno factício, a pessoa mente deliberadamente, ela sabe que está mentindo. Olha como é diferente da psicologia fantástica. E ela mente com este propósito. Existe um propósito, que é o de se passar por doente. Aí algumas teorias dizem, de repente, em algum momento ele sentiu que foi acalentado por um médico, por um corpo de enfermagem. Existem teorias, mas é deliberado, é voluntário, é em relação a estar doente e tem um propósito. Então o transtorno factício é totalmente diferente de psicologia fantástica. Muita confusão vem, por quê? Porque muitas vezes a pessoa com transtorno factício, ela também tem psicologia fantástica. Então a psicologia fantástica é possível acontecer dentro de um quadro de transtorno factício. Tanto é que, muitas vezes, o transtorno factício é sinônimo, é entendido como sinônimo, é descrito como sinônimo de síndrome de Munchausen. Munchausen era um barão que inventava histórias das mais cabeludas, inventava histórias fantásticas. Então, a síndrome de Munchausen ela foi descrita como um protótipo de pseudologia. E note que a pseudologia ela pode ser tão frequente no transtorno factício que eles são encarados como um sinônimo. Mas eu queria que vocês entendessem bem a diferença de transtorno factício para pseudologia fantástica. Uma outra situação que eu queria trazer para vocês que é totalmente diferente da pseudologia é a confabulação. O que é confabulação? É um sintoma, é uma alteração da memória, que acontece muito nos pacientes com demência de Alzheimer ou outros tipos de ausência, no retardo mental. Ou seja, quando você chega lá no leito para examinar a senhorinha e fala assim, dona fulana, como é que foi hoje de manhã? E ela fala assim, foi muito bom, o meu netinho passou aqui, me trouxe um bolo e tal. Aí tá acompanhante, então, o outro doente lá, não passou ninguém não. Aquilo não é mentira. Aquilo é o seguinte, você tem um paciente que ele não consegue, quando você pergunta o que aconteceu hoje de manhã, ele não consegue evocar nada, não tem nada, desapareceu a memória dele. Então ele cria, nessa lacuna de memória, ele cria algo que ele acha que aconteceu. Isso chama-se confabulação. Isso não é mentira, isso é uma alteração da memória que acontece em pacientes nessa condição de demência e às vezes num paciente com retardo mental. Às vezes o cara tem um desenvolvimento mental incompleto, e aí quando você pergunta alguma coisa para ele e não vem nada na cabeça, ele cria. Isso é uma alteração de memória, não é psicologia fantástica. Já sobre a síndrome de Gânser e a simulação, eu não vou nem entrar aqui nesse detalhe, porque são condições onde o cara nitidamente ele está distorcendo a verdade por um propósito específico, por um ganho secundário. Agora, nos pacientes com transtorno da personalidade borderline, a gente pode ter com alguma frequência pseudologia fantástica. Vamos lembrar que a pseudologia fantástica, em geral, vem de uma autoestima baixa. E o transtorno de personalidade borderline acontece por um medo muito grande de ser rejeitado, de ser abandonado. No transtorno da personalidade borderline, a autoestima é muito baixa. E muitas vezes essas pessoas têm conflitos de identidade, dependendo da gravidade,
tem inclusive dissociação, que é quando a consciência, o cara é como se ele estivesse no estado de hipnose ou de sono, a consciência se desintegra. Então, dependendo da gravidade, o senso de identidade é muito frágil. E aí, aqui é muito comum que aconteça a pseudologia fantástica. Ele vai construindo outro ego paralelo àquele que ele não gosta. E ainda, no transtorno histriônico, onde a pessoa precisa ser o centro das atenções, a pseudologia pode até acontecer, mas em geral, a pessoa mente para poder atrair a atenção das pessoas e não para construir um novo ego. Uma outra situação que eu queria trazer para vocês, que os artigos não falam muito disso, mas eu sei que vai esclarecer aí para muita gente as tais mentiras. Um paciente bipolar, na fase maníaca, ele tá tão eufórico, ele tá tão crente de si, que ele começa a distorcer a realidade. Mas aí é uma ideia delirioide, ou seja, ele acredita no que ele está falando. Com certeza ele acredita, ele não acha que aquilo é mentira. Então ele vai dizer que ele tem várias coberturas, que ele é um amigo do Roberto Carlos, que ele joga bola com o Ronaldinho Gaúcho, que ele toca com o Bruce Dixon. Muitas vezes no contexto da população mais carente do Rio de Janeiro, tem uma coisa do crime, né? Que ele é da facção tal, que ele conhece tal, não sei o quê. Essa grandiosidade do paciente bipolar é um delírio, não é uma pseudologia fantástica, tá? Então, pessoal, para fechar o assunto de pseudologia, eu queria que vocês entendessem que a pseudologia é, então, esse sintoma onde a pessoa mente reiteradamente, compulsivamente, e que pode estar presente, sobretudo, nessas condições: no transtorno histriônico, no borderline, no narcisista, no psicopata e no transtorno factício. A essa altura você deve estar se perguntando, mas vem cá, então a pseudologia é obrigatoriamente um sintoma de uma outra doença? Ela não pode acontecer por si só? Para a psiquiatria contemporânea é assim que acontece. Mas muitos autores descrevem, e eu concordo, que a pseudologia pode ser uma entidade única própria. O juiz que nós conversamos agora há pouco, ele foi examinado e ninguém viu nenhuma doença psiquiátrica nele. Ele só tinha o fenômeno da pseudologia fantástica. Outros casos, o próprio Barão de Munchausen, a gente utiliza a síndrome de Munchausen como sinônimo de transtorno factício. Por quê? Porque por conta das mentiras muito caricatas do Barão de Munchausen. Agora, ele próprio não tem nenhuma evidência de que tivesse um transtorno psiquiátrico. Então, a pseudologia fantástica, ao meu ver e de muitos autores, é possível acontecer em indivíduos que não têm um transtorno psiquiátrico propriamente. Aliás, é até mais interessante que a gente pense dessa maneira, porque esses seriam os mentirosos patológicos primários. E aí, todos esses outros casos seriam mentiras patológicas secundárias a seus transtornos. Então, veja, em 1951, um médico chamado Richard Escher escreveu para a revista The Lancet sobre uma síndrome. Ele descreveu uma síndrome que ele chamou de síndrome de Munchausen, onde ele via uma tríade. Eram pessoas que enriqueciam a própria história pessoal, tal qual fazia o Barão de Munchausen, e pessoas que simulavam os sintomas e peregrinavam de hospitais em hospitais para poder, uma vez que ele era descoberto que ele não tinha aquela doença, ele ia para outro hospital, para poder convencer as pessoas de que ele tinha uma doença. Então veja, o Escher em 1951 ele descreve a síndrome de Munchausen como sendo um transtorno factício associado a algumas situações de pseudologia fantástica. Hoje o transtorno factício é encarado dessa maneira. É um transtorno que ele não tem nada de pseudologia fantástica nesse ganho primário, tá? Mas muitas vezes vem associado à pseudologia fantástica. A pessoa pode só querer se passar por doente, mas na grande maioria das vezes, além de querer se passar por doente, ela também tem pseudologia fantástica. Ela também enriquece a própria história com outras informações falsas sobre a própria vida.